esse, hoje a gente vai continuar a nossa viagem pelo espaço. Na aula passada, a gente falou um pouco sobre o sistema solar, como ele é constituído, o que ele é formado. Então, ele é formado por uma estrela central, que é o Sol, por mais 8 planetas, milhares de asteroides, milhares de meteoritos e também por cometas que acabam ficando presos por causa da força gravitacional do Sol. E por falar em força, esse é o nosso assunto de hoje: as forças que regem o universo. Então, quais são essas forças? De onde elas estão? Será que a gente consegue ver? Ou será que a gente consegue senti-las de alguma maneira? Vamos tentar responder isso ao longo da aula. Então, do decaimento de uma partícula ao fato de você não sair flutuando por aí, todos os fenômenos físicos podem ser explicados por um grupo seleto de forças. E essas forças elas vão atuar sobre partículas e sobre os objetos. A ideia, uma das ideias mais aceitas atualmente pela comunidade científica, indica a existência de 4 forças fundamentais, que são elas: a força gravitacional, que é a mais conhecida, eu acredito, a força eletromagnética, a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Esse é um assunto bem complexo, então a gente vai tentar falar de uma maneira mais simples, de uma maneira resumida, para que todo mundo possa entender. As interações fundamentais são caracterizadas com base em 4 critérios: o tipo de partícula que experimenta uma força, a intensidade relativa de tal força, o alcance sobre a qual a força é efetiva e a natureza das partículas que mediam a força. Então, a primeira força que a gente vai comentar é a força gravitacional. Parece estranho, parece bizarro, mas a força que nos mantém grudados à Terra também é a mais simples, a mais fácil de ser vencida e também de ser observada. Essa força gravitacional ela existe graças a uma partícula chamada graviton, que ela nunca foi observada. Então vamos fazer um experimento agora. Vocês peguem alguma coisa, algum objeto que está ao seu redor e levantem esse objeto acima da cadeira, igual mostra aí na figura ao lado. Eu, por exemplo, vou pegar uma xícara. Conseguiram? Então, isso já quer dizer que vocês venceram a força gravitacional. O primeiro a tentar tal proeza foi o físico Isaac Newton, que descreveu a gravidade como uma atração literal entre 2 objetos. Essa ideia foi bem aceita até que século depois veio ele, Albert Einstein, e com ele trouxe sua teoria da relatividade geral e propôs que a gravidade não é uma atração ou uma força, mas uma consequência da curvatura do espaço-tempo dos objetos. A curvatura do espaço-tempo
desses objetos se dá através da massa de cada um. Aqui na foto a gente consegue ver que a Terra ela causa uma curvatura maior do que a Lua, justamente porque a Terra é mais massiva que a Lua. Aqui nesse vídeo curtinho a gente consegue ver como que um corpo causa essa distorção do espaço-tempo. E a gente sempre fala bem bacana, né? E a gente sempre fala espaço-tempo, né? Espaço e tempo junto, porque ambos andam junto. Um influencia no outro. Então, quanto maior a curvatura, maior essa distorção no espaço, maior também vai ser as consequências que o tempo vai sofrer. Mas esses conceitos de espaço, tempo, a gente vai ver na próxima aula, mais a fundo, mais detalhado, o que é e como que eles agem, como que eles se interagem um com o outro. Então a força gravitacional ela é sempre atrativa, é ela que nos atrai para a Terra, ela que torna possível ficarmos em pé. Então a Terra ela exerce uma força gravitacional sobre todos os objetos e também sobre a Lua e vice-versa. A Lua também tem uma força gravitacional sobre a Terra também. Então tudo que é à nossa volta, animais, plantas, seres humanos, objetos, tudo possui massa. E estamos sujeitos à força gravitacional do planeta Terra. Então o que impede da gente ser um grande aglomerado, né? O que impede da gente ir ao núcleo da Terra, né? Formar uma grande bola? O que mantém nossos corpos coesos, essa xícara como ela tem que ser, nós, seres humanos, como a gente deve ser? Aí que entra a nossa segunda força. Essa interação atua entre partículas carregadas, como elétrons que são carregados negativamente e os prótons que são carregados positivamente. Enquanto as cargas opostas se atraem, as semelhantes se repelem. E é justamente essa a força que impede o seu corpo de atravessar as coisas. Então vamos lá, fazer um outro teste. Toque em qualquer objeto aí que tiver ao seu redor. E eu, por exemplo, vou tocar aqui na xícara. Procure algum objeto, pegue ele. Isso, só não atravessou? Provavelmente não. Então isso quer dizer que a força eletromagnética está atuando tanto sobre você quanto esse objeto que você pegou. Então também é um fato que a maior parte da matéria é constituída de espaços vazios. Então, se a gente der uma olhada aqui nessa figura, a gente vê que tem um espaço vazio entre o núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons, até chegar nos elétrons que estão em volta dessas partículas. Então seria nesse espaço que a gente poderia atravessar os objetos, mas a força eletromagnética impede que isso aconteça. Então está aí um exemplo de eletromagnetismo, que é a segunda força fundamental que podemos observar. E essa força ela é mais difícil de vencer do que a gravidade.
No passado, os físicos acreditavam que as forças elétrica e magnética, a força eletrostática e a magnética, eram duas interações diferentes. Entretanto, com o passar dos anos, novos experimentos acerca da questão revelaram que, na verdade, ambas são componentes de uma mesma força. Então, quando a partícula está estacionária, está parada, ela está produzindo força, está produzindo a força eletrostática. E quando ela está em movimento, além de produzir a força eletrostática, ela também está produzindo a força magnética. O componente elétrico atua entre partículas carregadas, estejam elas em movimento ou estacionárias, criando um campo pelo qual as cargas podem influenciar umas às outras. Uma vez colocada em movimento, essas partículas começam a exibir eletromagnetismo. Elas vão criando um campo magnético ao redor delas conforme elas se movem. Então aqui, por exemplo, quando uns elétrons eles passam por um fio para carregar o computador, ou sua TV, ou carregar seu celular, o fio ele se torna magnético. Então até agora a gente viu a força gravitacional, vimos que ela é uma força fraca, mas ela é uma força que pode ser sentida a longa escala. Então, a força gravitacional do Sol ela é sentida até o último planeta do Sistema Solar. A sua influência, apesar de ser uma força fraquíssima, muito fácil de ser rompida, que nós mesmos conseguimos fazer, ela é sentida e ela influencia o rumo das coisas que estão no universo. Então, por isso que os planetas ficam presos à órbita solar, por causa da sua massa. O Sol ele é supermassivo, então ele tem uma gravidade bem maior e impede que esses planetas saiam flutuando por aí. E depois vimos a força eletromagnética, que ela deixa as coisas como ela tem que ser. Elas impedem que a gente se desmanche e vá direto ao núcleo do planeta para formar um grande aglomerado. Agora a próxima força que vamos falar é a força nuclear fraca. Ela também é conhecida como uma interação nuclear fraca. Essa, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer um experimento, a não ser que alguém aí tenha um acelerador de partículas em casa, porque é bem difícil de observar, já que as interações acontecem em nível subatômico. Então, a gente não consegue observar a olho nu. Mas isso não quer dizer que seus efeitos eles não sejam perceptíveis. Então essa interação é responsável pelo decaimento das partículas, que acontece como uma delas se transforma em outra. Então, aqui um exemplo da imagem ao lado. Então, um neutrino que está passando perto de um nêutron pode transformá-lo em um próton e virar um elétron. Então, o neutrino está passando aqui, perto desse nêutron. Ele transforma esse nêutron em próton. Isso é o chamado decaimento beta. E o neutrino, ele vai se transformar em elétron.
Um exemplo mais claro da força fraca é a radioatividade. Então, por isso, quando a gente pesquisa força nuclear fraca, em algum lugar sempre aparece esse símbolo, que é o símbolo da radioatividade. Quando o núcleo de um determinado átomo se parte ao meio, libera partículas, transformando a substância em outra, e assim produz radiação. Ao lado a gente tem a imagem do Sol, que ele também está relacionado com a força nuclear fraca. A força nuclear fraca é essencial para as reações de fusão nuclear, que alimentam o Sol e produzem energia que a gente precisa aqui na Terra para sobreviver. A próxima força é a força nuclear forte. A última das 4 forças fundamentais é a força nuclear forte. Ela também é conhecida como interação nuclear forte. E ela também não pode ser observada. Então, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer um experimento em casa para poder observar essa força. Mas ela é uma força bem forte, como o próprio nome propõe. Sua intensidade é bem impressionante, é cerca de 6.000 trilhões de trilhões de trilhões de vezes mais forte que a gravidade. Então é um 6 seguido de 39 zeros. Então ela é bem mais forte do que a força gravitacional, tendo como base a primeira força que a gente comentou. Mas então, para que tudo isso, né? Para que tanta força? Porque ela tem um papel importantíssimo. Então, os prótons possuem cargas positivas, causando a repulsão mútua. Então, a gente viu lá na energia eletromagnética, partículas que têm a mesma carga, elas se repelem. E quem tem as cargas opostas se atrai. Então, os prótons são carregados positivamente e eles estão juntos aqui no núcleo do átomo. Como que isso é possível? Pela força eletromagnética, eles deveriam se repelir, né? Então precisa de uma força ainda maior. Precisa de uma força maior do que a força eletromagnética. Que é aí que entra a força forte. Então os prótons que possuem cargas positivas, eles causam uma fusão mútua entre eles. Mas aí vem uma força maior, uma força mais forte e mantém eles unidos, mantém coeso no núcleo atômico. Então a força forte, ela está em constante luta com a força eletromagnética para poder manter esse núcleo coeso. Então, se ela é tão forte assim como falamos, como que essa força ela não transforma tudo num grande núcleo, né? Não pega tudo que existe no universo e transforma num grande núcleo. Porque, diferentemente da força gravitacional e da força eletromagnética, ele pode ser sentida pelo universo inteiro. A força nuclear forte, ela atua em uma pequena escala, basicamente ali no núcleo do átomo. Então, escalas maiores, elas não iam ter um efeito satisfatório. Aqui, para elucidar as intensidades das forças, vamos dar uma dezena não, né? Vamos dar uma unidade para a força forte. Se dermos uma unidade para a força forte, a força eletromagnética seria 6 vezes menor.
A força fraca, ela seria cerca de 10 trilhões de vezes menor. E a força gravitacional seria cerca de 1 seguido de 40 zeros. Então, aí você consegue ver o quanto a força gravitacional é fraca. Mas influencia mesmo assim tudo que há no universo. Então na próxima aula a gente vai aprender, vai continuar nessa nossa viagem pelo espaço. Muito obrigado.